Boa noite, galera! Eu tô meio rouquinha hoje, né? Mas vamos que vamos. Vamos falar desse assunto, né, gente? Tô ansiosa. Até fiz uma pesquisa bem assim legal, né, para poder trazer coisas aqui pra gente poder refletir, né? Essa live eu tinha muita vontade de fazer já faz um tempo. E eu quero mesmo propor uma reflexão, que a gente possa juntos aí tá desvencilhando esses tabus, conversando sobre, né, para a gente poder tornar o mundo para a gente melhor, né? Eu acho que essa é a intenção. Silmar, Di, Flávia, Aline, bem-vindas todos. Enfim, né? Vamos falar aí de tabu, né? E o que é tabu, gente? O que é tabu? Então, eu fui pesquisar um pouquinho, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma parte um pouco conceitual, né? Tô aqui com meu café lindo, Cláudio Cairuz me trouxe esse. Eu tenho vários, tá, gente? Esse foi o Cláudio, me trouxe do Líbano de presente. Ele trouxe algumas unidades pro meu grupo, né? Pro meu grupo de folclore. E eu amo ele. Aí eu falei, hoje quero usar, né? Pra proteger minha garganta, que eu tô um pouco rouca. Mas também, né? Já que o assunto é tabu, né? Então vamos lá, né? Vamos pôr aqui um símbolo aí de tabu também, né? Desculpa, como eu falei para vocês, estou um pouco rouca. Então, o que é tabu, gente? Vamos conceituar isso para que a gente possa desenvolver uma reflexão e um raciocínio aqui, tá bom? A palavra tabu, ela é de origem polinésia, tá? Do sul do Pacífico, daquela região, não, daqueles povos chamados Maori, né? Maori, eu não sei direito como é que fala. E o conceito de tabu na origem, tá? É uma proibição de determinado ato, pois este invade o campo do sagrado. Então é considerado um ato que, quando feito, ele acarreta um castigo divino, uma maldição, tá? Então o tabu, ele tem esse conceito de origem, né, de um ato que carrega uma maldição, que carrega um castigo divino, e esse castigo e essa maldição, ela não vai só para a pessoa que comete o tabu, mas também para a sociedade em que essa pessoa está inserida, e por isso que essa pessoa é penalizada, ou então, né, ela é tratada de uma forma com discriminação, tá? Isso no conceito originário da palavra tabu, né? Mas aí ela foi se desenvolvendo e foi se tornando ou levando outros aspectos, né, e outras conotações, tá bom? Então, assim, a questão do tabu, ela tem muito sentido, que eu acho que a gente carrega isso até hoje, o sentido de sociedade, tá? É uma coisa muito cultural. E aí é importante a gente estabelecer um conceito que os tabus, eles não são universais, né? Eles são culturais, eles são relativos a determinados grupos, a determinadas sociedades, né? Então, às vezes, o que é um tabu para um grupo, né, para uma sociedade, não é para outra, certo? Então, vai muito da questão cultural daquele grupo social, certo? Tá? E aí a gente vai ter, na questão linguística do tabu, a gente vai ter três conotações, três sentimentos que o tabu, esse ato proibido, aflora nas pessoas. Três sentimentos. Um é de medo, né? Um sentimento que ocasiona um temor desse castigo, tá? O outro é um sentimento de pisar em ovos, de delicadeza quando vai falar sobre o assunto. E o outro é um sentimento de decência, né? Ou de indecência, certo? E aí o que acontece? O sentimento de medo no tabu, ele é muito explícito quando a gente não nomeia algo, né? Então, por exemplo, quem é Harry Potter, eu acho que quase todo mundo já assistiu. A gente percebe, né, que os
as pessoas ali, né, eles não falam o nome do Voldemort, né, meio que é um tabu. Falar o nome do Voldemort é um tabu, né, porque pode acarretar coisas ruins, é um medo, né, é aquele que não se fala, aquele que não se nomeia. Então sempre usa uma frase, um jogo de cintura para se falar daquilo, porque falar daquilo é proibido, não se pode falar daquilo, certo? Então esse, assim, é um exemplo de sentimento de medo. A minha avó, por exemplo, não sei se é da época, se as avós de vocês, acho que as pessoas mais antigas, elas tinham um pavor do câncer, né? De ter câncer ou de alguém da família, alguém amado ter câncer. A doença, o câncer era como se fosse uma maldição, era como se fosse um castigo. Então a minha avó, por exemplo, ela não falava, ela falava aquela doença. Né? Eu achava estranho aquilo, eu falava, vó, é câncer, câncer é isso, aquilo. Ela falava, não fala, não fala, não fala. Ela ficava apavorada, né? É um tabu, né? E aí depois isso também foi acontecendo com a AIDS, né? Com as DSTs de forma geral, porque aí é muito relacionado a um tabu enorme, que é o da sexualidade, que tem a ver com a questão da indecência ou da decência, né? Então colocar apelidos para partes genitais, né? Não falar, não nomear, né? O vagina, pênis, enfim, não. O fofinho, a periquita, a menininha, enfim, né? Tem um tabu em falar sobre sexo, em falar sobre o corpo, em falar sobre partes erógenas do corpo, tá? E aí, por quê? Porque é indecente. Né? E a questão do palavrão também, né? Quando a gente fala palavrão, tá? Não pode falar palavrão porque é indecente, certo? E aí, por que eu tô, assim, viajando nisso com vocês? E eu acho importante, gente, para a gente ter esse conceito de tabu muito bem estabelecido. Afinal de contas, o que é um tabu, né? E por que eu tô querendo conceituar? Porque eu fiz a enquete, né? Então eu tô fazendo as lives, tô tentando tá aqui frequente com vocês, e aí cada semana eu penso num tema, ou vocês me sugerem temas, e aí eu faço as minhas enquetes, né? Nos meus grupos de alunas, que hoje bombou, né, meninas? Hoje o grupo de alunas foi que foi, né? As meninas lá falaram um monte de coisa que eu trouxe aqui para falar com vocês. E eu coloquei também, né, no meu stories, aí teve gente que me mandou mensagem por ali, direct e tudo mais. E aí surgiram alguns temas, assim, relacionados à questão de usar meia ponta na dança do ventre, de usar cabelo preso, de usar determinados movimentos em determinados instrumentos, ritmos e tarará, que é uma questão musical, tudo mais, né, que eu até abordei isso, né, nas lives anteriores. Mas, gente, quando a gente pensa que tabu tem a ver com a questão moral, né, é isso que eu acho que a gente, por isso que eu fiz toda essa conceituação aqui com vocês, né, o tabu, ele tem uma questão moral, uma questão que é de uma proibição que vai gerar um castigo divino, entende? Então, assim, essas coisas, assim, essas questões que vocês trouxeram, eu não vou abordar hoje, tá? Por quê? Porque isso não é tabu, isso são falsas regras, isso são mitos, né? Mas não são tabus. Por quê? Não vou ser amaldiçoada porque eu fiz shime com uma flauta nai, tá? Né? Ou eu não vou ser excomungada da sociedade porque eu fiz meia ponta em determinado momento da música que não era para fazer, enfim, né? Isso são falsas regras, são mitos, né? A questão da barriga também, na dança do ventre, são mitos, são falsas regras, não são tabus, né? Tabus tem a ver com a moral, entende? Tem a ver com a questão de eu quebrar uma proibição, eu quebrar uma regra, e é por isso que a gente tem aí a palavra, né, o termo que as pessoas falam, vamos quebrar o tabu,
né? Porque o tabu ele tem a ver com quebrar uma regra que vai ter uma questão moral, né? Tabu é quando questiona a escolha da maternidade. Nossa, tomo pedrada. Sim, sim, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje da questão do corpo da mulher, né? Que o corpo da mulher não é nosso, não é nosso. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho importante a gente conceituar primeiro, né? Para que a gente possa caminhar junto na mesma reflexão, tá? Então essa questão aí da meia ponta, dos instrumentos, de movimento X com ritmo Y, parará, isso aqui são regras que eu acho que são super questionáveis, eu odeio essas regrinhas, né? Mas que a Inquisição no mundo baile 10 tem, se tem, e muita, né? Nós vamos chegar lá, né? E aí, assim, essa questão toda dessas falsas regras, né? Isso aqui eu vou abordar numa outra live, né? Porque aí são mitos e falsas regras na dança do ventre, não são tabus, certo? Ok? Então vamos falar aqui agora de tabu na questão da dança, tá? Então primeiro eu vou abordar a dança de forma geral, e aí a gente vai entrar na dança do ventre, né, na questão do tabu. E se vocês tiverem tabus aí que vocês querem falar, porque, como eu falei para vocês, o objetivo da live de hoje é a gente gerar essa discussão e gerar essa reflexão, né, para que a gente possa, inclusive, tornar o mundo belly dance melhor, né, mais amoroso, né, mais receptivo, menos inquisidor, né? Tanto da parte das mulheres como dos homens, né? Dos dois gêneros, né? Eu acho que é geral. E da sociedade também, né? Então, o que acontece com a dança? A dança tem um tabu na sociedade, né, gente? Principalmente na sociedade ocidental, tá? E aí eu fui refletir sobre, fui pesquisar. E aí eu percebi que o quê? Que não é só a dança. Toda profissão que tem o corpo como instrumento de trabalho, né? Então, toda profissão que exige do corpo físico o treino, uma disposição e o uso do corpo físico para realizar o trabalho, e aí eu coloco, gente, o pedreiro, o pintor, o educador físico, personal trainer, o bailarino, o dançarino, né? O que tem esse tabu, né? Por que tem esse tabu? Porque há uma associação que a pessoa que usa o corpo para trabalhar, ela não usa o quê? A mente. Então, são pessoas desprovidas de inteligência. Atletas, sim, atletas, né? Pode reparar, né, gente? Então, assim, tem esse tabu, né? Que os atletas, os bailarinos, os pedreiros, os pintores, né? Nós somos todos desprovidos de inteligência, porque a gente usa o corpo para trabalhar. A gente não usa a mente para trabalhar, a gente usa o corpo, né? E o que é, assim, uma falácia gigante, né, gente? Porque na antiguidade, os filósofos gregos, né, os filósofos antigos, eles falavam corpo sã, mente sã, né? Eles todos faziam exercícios físicos porque eles acreditavam piamente nisso, que a gente não tinha um raciocínio saudável e produtivo se a gente não exercitasse o corpo, né? Que tinha que estar em harmonia. O corpo, a alma e a mente tinha que estar em harmonia para poder produzir em todos os sentidos da vida. Só que aí, né, com a questão com a ruptura, né, e isso vem, gente, desde a consolidação do patriarcado, e aí por isso que vai ter muito a ver com a questão do feminino, né, do machismo e da relação do corpo feminino e da sexualização. Porque desde a consolidação do patriarcado, né, das religiões patriarcais, que começa com o judaísmo e depois cristianismo e islamismo, a gente vai ter uma ruptura do corpo com a questão do sagrado. O corpo passa a ser profano, passa a ser pecado, né? E aí, Idade Média, assim, né? E aí a gente vai ter essa relação com o corpo humano de forma doente, gente, né? De forma que a gente não aceita essa relação com o corpo humano. E
A gente vai ter, gente, relatos, né? Inclusive você falou da Idade Média e eu lembrei, a gente vai ter relatos na Idade Média que era proibido tomar banho, porque tocava o corpo e tocar o corpo era pecado. Então, né, imagina você trabalhar com o corpo, você ser uma pessoa que usa o corpo para produzir. E aí você não usa a mente, né? Então, o nosso tabu na dança, ele começa daí, dessa questão que quem usa o corpo não é inteligente, né? E aí a gente vai ter outros tabus, né? Ah, prazer, nem pensar. Calma, nós vamos chegar lá na questão do prazer feminino, né? Porque o homem pode, quem não pode é a mulher, né? Por isso que, ó, hoje eu trouxe meu vinho aqui, mulher pode, tá? Aí a gente vai ter, dentro da dança, outro tabu, né? Além da questão da relação do corpo, a gente vai ter a relação da arte, né? Que artista é promíscuo, que artista não ganha dinheiro, né? Porque não usa a cabeça, enfim, o bailarino, né? Ele não usa a cabeça, ele não ganha dinheiro, então ele tem que ser promíscuo, ele tem que se vender, ele tem que abrir, assim, ser totalmente livre, né? Livro incrível que aborda o assunto Caliban e a bruxa. Ai, que legal, que legal. Peraí, tinha que tomar banho de luz apagada. Então, né, gente? É todo esse tabu com o corpo. E é aí que vem o tabu com a dança, né, gente? Bem forte. E aí a gente vai ter essa questão da dança ainda, que é arte, né? Que aí o artista é vagabundo, o artista é pessoa de vida fácil, né? É promíscuo, né? Por conta da liberdade que a gente tem que ter para se expressar, né? A gente precisa ter uma liberdade de criação, a gente precisa ter uma relação com o nosso corpo de uma outra forma, e aí a gente é taxado aí, né, como promíscuo, né, porque o corpo, ele tem a ver com a sexualidade, né, é uma coisa assim que corpo é pecado e sexo é pecado, né, tudo isso vem com essa questão do patriarcado, tá, gente, e a gente já vai chegar lá por quê. E aí a gente tem mais um outro tabu dentro da dança, no Ocidente principalmente, que é a questão do homem dançar, né? Nos países orientais, a gente tem nos folclores orientais, o homem dança e sem problema nenhum. Mas no Ocidente, a gente vai ter essa questão do homem não poder ser bailarino, do homem não poder dançar, porque tem dois tabus aí. Aí vão ter dois tabus em relação a isso. A questão do homem, da homossexualidade, né? Homem que dança é homossexual, é gay, é bicha louca, enfim, gente, eu vou largar o verbo hoje aqui, tá? Quem tiver criança por perto, põe fone de ouvido, que se a gente tá falando de tabu, não dá pra ficar com mimimi, né, gente? A gente tem que falar a verdade aqui, né? Fui reprovada em uma entrevista de emprego porque falei que no meu tempo livre eu gostava de dança do ventre. Nossa, eu sofri muito preconceito, do tipo assim, vai dançar, né? Quando questionava por quê, né? A gente que dança, quem dança, principalmente mulher que dança, não pensa, né? Aí tem aquela questão que eu falei da inteligência. Nós não somos inteligentes. A gente já não é inteligente, né? Porque é mulher, certo? Mulher é burra. E mulher que dança, então, né? É mais burra ainda, certo? E aí, né? Certa vez que eu fui questionar um texto lá que eu tinha escrito, e eu estava com a razão, né? E o senhor lá me questionou, e eu falei, não, tá errado, é assim, assim, assim. E aí o senhor virou pra mim e falou, ah, Cris, vai dançar. Gente, já faz uns mais de 20 anos isso. E aí, olha, eu falei, quer saber, eu vou mesmo. Porque vocês não me merecem. Eu trabalhava em empresa, eu era auditora da Porto Seguro, imagina, auditoria, um ambiente completamente masculino, né? Eu era uma das poucas mulheres e, nossa, como eu sofria preconceito por ser jovem, porque naquela época eu era jovem, hoje eu não sou mais, mas eu era, né? Eu era jovem, modéstia à parte, eu era bonita, né? E pensava, né? E dançava. Então não pode, você não pode, isso não pode. Mas enfim, vamos voltar lá à questão do homossexualismo, né? Então tem esse tabu com o homem, que o homem não pode dançar no Ocidente, né? Por quê?
dançar é coisa de bicha, de homossexual, e, enfim, né? E aí tem vários termos pejorativos que se usam. E homem não pode ser burro, né? Quem pode ser burro é mulher. Né, gente? Entendem como tem muito essa relação de usar o corpo e não para pessoas que não têm inteligência, né? Você é linda, obrigada. Enfim, né? Só que hoje, gente, eu não vou entrar muito na questão dos homens da dança do ventre, na dança do ventre, por várias questões, tá? Primeiro porque o que a gente tem para falar de mulher é muita coisa, então não vai dar tempo de falar dos dois assuntos. Segundo, porque a questão dos homens na dança do ventre é um outro babado, que eu acho que tem que ter uma live só para isso, né? Tem que ter um dia só para isso, porque tem questões históricas aí da questão dos homens dançando dança do ventre, tem questões de aceitação, tem questões machistas, né, nessa relação, e também porque o dia que eu for fazer uma live aí sobre isso, eu quero fazer com um homem que dança a dança do ventre, né? Eu quero fazer junto com uma pessoa que tem o lugar de fala, né? Dessa pessoa. Eu não me sinto à vontade de falar isso sozinha. Eu acho que tem que ter alguém junto, né? Um homem que dança a dança do ventre pra gente discutir esse assunto junto, tá? Então hoje eu não vou entrar nesse quesito do homem na dança do ventre, né? Mas eu achei importante pontuar essa questão do preconceito, né? Do tabu da dança de forma geral, que tem muito a ver com a questão de quem usa o corpo não é inteligente. E aí, né? Só mulher que pode, homem não pode, tá bom? E aí vamos lá aos tabus da dança do ventre, né, gente? Vamos lá. Olha, meninas, meninos também, se estiverem aqui, eu revirei, assim, todos os tabus que eu já passei na minha vida, tudo que eu recebi de vocês, e aí, olha, se vocês souberem de algum que não é relacionado à sexualidade feminina, vocês me falam. Porque todos, sem exceção, têm, direta ou indiretamente, relação com a questão do corpo e da sexualidade feminina, principalmente da sexualidade feminina, tá? Então vamos lá explicar isso, né? Lembra lá da questão do patriarcado? Que o corpo não é nossa propriedade? E por que o corpo não é nossa propriedade? Porque nós somos geradoras de vida, né? E aí a gente não pode ser dona do nosso corpo, porque a gente tem, dentro dessa sociedade patriarcal, a gente tem dois conceitos importantes. Um, transmissão de propriedade, né? Que eu acho que é o mais forte, a questão da propriedade, né? E outra, a questão do domínio pelo homem mesmo, né? Do machismo, né? Da sociedade machista que a gente vive. E aí, como é que eu vou possibilitar que a mulher procrie se eu não tenho certeza que aquele fruto é meu, né? Porque estamos remontando aí. Então foi necessário para essa sociedade patriarcal se estabelecer, tornar o corpo da mulher uma propriedade do homem. Então, quando a mulher não era propriedade do pai, ela passava a ser propriedade de quem? Do marido. Gente, e até hoje, vamos combinar, né? Que até hoje a gente sofre bastante com isso. E isso por quê? Porque nós passamos a ser só procriadoras e não criadoras. Nos foi tirado o poder de criação. A castidade tem muito a ver com isso, a virgindade, né? Tudo isso tem a ver com a questão da propriedade. Então, a virgindade, né? A mulher só pode ser desaflorada. Ó, tá bom, né? Pelo marido, né? Não pode ter relações sexuais antes do casamento. Por quê? Porque tem que se guardar para aquele homem. Antes ela pertencia ao pai, e aí ela precisa pertencer àquele homem que vai ser o seu dono. Então o corpo dela não é dela, nunca é. Nem quando ela nasce, nem quando ela morre. É sempre ou do pai ou do marido, e depois que ela fica viúva, é da sociedade machista e patriarcal. Tá? A mulher, ela em nenhum momento da vida, ela é dona da sua própria criação. Ela não é, né? Então a gente tem essa questão da propriedade. É tanta gente querendo cuidar da nossa pecheca. É isso
mesmo, né, gente? Peraí que passou aqui um comentário. Virgem Maria só foi aceita pela Igreja Católica, pois precisavam de um exemplo feminino para... Então, gente, essa questão da Virgem Maria, até vou fugir aqui um pouquinho do assunto, mas é porque eu acho apropriado falar, foi uma ficha que me caiu faz pouco tempo, tá? A gente tinha os cultos à Grande Mãe, né? A gente tinha a questão, a mulher como uma divindade criadora, geradora de vida. Não só criadora e geradora de vida propriamente dita, mas um ser criativo, né? A mulher nas sociedades antigas, matriarcais, mesmo quando o patriarcado não era tão estabelecido, quando a gente tinha, né, outros tipos de sociedades, né? A mulher, ela tinha um papel forte na sociedade, ela tinha um papel forte, e esse papel tinha muito a ver com a questão da administração e da administração dos recursos daquela sociedade e da criação, da geração de ideias, né, de criar coisas, certo? E aí o que acontece? A gente tem esses cultos à Grande Mãe. E a Nossa Senhora, gente, nada mais é do que uma importação aí do cristianismo dessa Grande Mãe. E isso se reflete no nome porque os primeiros cristãos, né, vocês devem saber, os primeiros cristãos foram os gregos, né? Os povos helênicos foram os primeiros a se cristianizar. E a gente tem como muito forte, gente, muito forte dentro da cultura ortodoxa, da religião ortodoxa, a figura da Panagia. Panagia é a Nossa Senhora, é a Virgem Maria. Mas, gente, quando a gente vai traduzir isso do grego, Pangeia, Panagia quer dizer mãe de todos, nada mais é do que o quê? A Grande Mãe. Então o cristianismo, né, as religiões monoteístas, ele teve que importar esses símbolos desses cultos antigos para poder se estabelecer, tá, gente? Isso é muito importante porque até hoje, a Virgem Maria, né, e essa questão de Virgem também, Maria, é super, né, isso também é um babado forte, né, ela é super questionável, né, e gera muitas reflexões, tá? Mas vamos voltar lá na questão da propriedade do nosso próprio corpo, né? Então, desde então, né, a gente vai perder a nossa liberdade de ter o nosso corpo da forma como a gente quer. E aí a gente vai para o primeiro tabu aí da dança do ventre. O grande tabu, o corpo para dançar. Um corpo ideal para dançar. Um estereótipo, né? Nossa, até cuspi, fiquei tão emocionada em falar. Um estereótipo para ser bailarina de dança do ventre. E aí vamos pensar qual é o estereótipo da bailarina de dança do ventre, qual é o corpo que se deseja para a dança do ventre. É um corpo que não pode ser muito magro, é um corpo que não pode ser gordo, é um corpo que não pode ter pouco peito, é um corpo que tem que ter cinturinha, peitão, quadril, tem que ser, né? Então é um corpo que, na verdade, gente, é o padrão masculino de desejo de corpo de mulher, né? Não é o corpo da mulher, certo? E aí a gente tem na dança do ventre isso muito forte, né? A dança do ventre, a bailarina de dança do ventre, né, para ser contratada nos melhores shows e lá no Oriente Médio acontece muito porque é uma dança feita para turista. Precisa ter peito, precisa ter cinturinha, precisa ter aquele corpo violão, né? Que é muito diferente, por exemplo, de um corpo de uma bailarina clássica, né? Que eles exigem ser bem magrinha, minhonzinha, por causa que a movimentação do balé clássico exige um pouco isso. Que não é um corpo sensualizado, sexualizado. O corpo da bailarina de dança do ventre, ele é sexualizado, né? Corpo para dançar tem um corpo, exatamente, né, gente? E aí, o que a gente faz, nós mulheres? O que a gente faz? A gente fica correndo atrás do nosso próprio rabo para tentar chegar nesse ideal de corpo, que não é o nosso ideal, é um ideal masculino, né, de corpo, que é o que? Uma objetificação, né? Porque aí a gente precisa falar em português bem claro, né? Que assim, né? O homem,
né, vamos lá, como progenitor e como dono, proprietário do corpo da mulher, ele quer uma mulher com esse corpão como objeto. Ele não quer como companheira. Entende? Né? E aí a gente fica tentando ir atrás desse objeto, de ser esse objeto. E aí isso vai refletir em outras questões estéticas da nossa dança. Não só do corpo, né? Porque aí tem que ser esse corpo que é um corpo, como é que eu falo? De Photoshop, né, gente? Vamos combinar? É um corpo assim que é muito difícil alguém ter isso naturalmente, certo? E aí vai atrás de pôr silicone, aí vai atrás de pôr bunda, de tirar a barriga, enfim, né? Porque quer agradar esse padrão de corpo que a sociedade exige, mas que é um padrão de corpo que é objeto de desejo masculino e se torna objeto de desejo feminino. Por quê? Porque aí a mulher que tem esse corpo, que tem essa estética aceitável, ela vai conseguir os melhores pares, né? Parece selva isso, né, gente? Ela vai conseguir os melhores. E por que a mulher precisa ter o melhor par? Né? Por isso eu danço só pra mim mesma, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos dançar pra gente, mas eu acho importante a gente colocar isso, porque a dança do ventre, gente, quem gosta de dança do ventre mesmo somos nós mulheres, né? Quando eu vou dançar em show, eu vejo o olhinho brilhar, é mulher e criança. Homem, se olha pra mim, só se é oriental e gosta, tal. Senão nem olha, né? Porque eu já sou velha também. Senão nem olha, tá? E aí, voltando, né? Essa questão. Aí a gente fica lá tentando alcançar esse corpo ideal para conquistar o homem ideal, né? E por que eu tenho que conquistar o homem ideal? Por que eu não posso ser eu, independente e dona de mim mesma e dona do meu corpo, né? Eu acho que essa é uma grande reflexão. E aí a gente vai ter, né, gente, tabus na dança do ventre, não só nessa questão do corpo. Sempre pensei nisso, quem gosta da dança de verdade é a mulher. Então, né, gente? Aí a gente fica tentando chegar num corpo que é um padrão de beleza estereotipado e objetificado, né? É um objeto de desejo masculino, não feminino, gente. Nossa, a gente não quer sofrer para ter esse corpo. A gente quer ser feliz. É a busca do ideal, o ideal criado na mente. E a indústria da beleza perfeita cria muitas prisões, exatamente. Exatamente. Não, e aí a gente vai ter, né, consequências disso. E aí, que consequências? Além dessa questão do corpo em si, a gente vai ter tabus na cor da pele. Vocês já pararam para pensar? Em quantas bailarinas negras, afrodescendentes vocês conhecem? Né? Ou que estão entre as tops, ou que dançavam, estão ali nas categorias Master Plus, não sei o que, dos festivais. Olha, gente, eu não me lembro de nenhum agora. Né? Enfim, aí vai ter a questão do cabelo, né? O cabelo. Aí tem que ter o cabelo liso, comprido. Tem o tabu do cabelo, porque, né? Mais uma coisa, mais um objeto de desejo do homem, do machismo, da indústria da beleza, né? Se cuidar é muito bom, virar uma outra pessoa com tantas intervenções é assustador. Sim, com certeza, gente, para mim é assustador. Eu acho, né? E aí, gente, a gente vai ter um tabu aí na questão do figurino. Um figurino, né? Porque aí você tem aquele corpão, e aí você quer expor aquele corpão para mostrar para os outros que você ralou, que você passou fome, que você ficou não sei quantas horas lá puxando peso, que você fez não sei quantas, gastou não sei quanto em cirurgias estéticas, você quer mostrar. E aí começa a colocar aqueles figurinos para chamar atenção para o corpo e não para a dança. Né? Percebem como uma coisa vai puxando a outra e vai puxando a outra?
E aí, no final das contas, a gente tá dançando pra agradar sei lá quem, né? A gente tá fazendo uma dança e buscando um corpo, e buscando um figurino, e buscando um padrão estético que não é o nosso natural. E aí, o que acontece? Nós não somos donas da nossa própria criação. Quem tá criando é o outro. Percebe como o tabu do corpo reflete em várias esferas, né, gente? E aí aí você tem o corpão. Aí você tá com o figurino, toda exposta, né? Toda lá querendo mostrar o que você fez com o seu corpo. Mas não pode usar todos os movimentos, amiga. Você não pode. Por quê? Porque o gostoso da dança do ventre, gente, é chacoalhar o quadril, né? O gostoso da dança do ventre é a gente sentir o nosso empoderamento ali no nosso movimento de quadril, nas nossas ancas. Isso dá um prazer pra gente imensurável, né? Mas aí você não pode mostrar isso. Não pode mostrar prazer, porque mulher não pode ter prazer, né? Mulher pode ter um corpo, nem da própria dança, não pode. A gente não é dona da nossa própria dança, exatamente. A gente tem que ter um corpo que agrada, com um figurino que mostra esse corpo que agrada, mas a gente não pode fazer a movimentação que agrada a gente. A gente tem que fazer a movimentação que agrada o outro. Porque aquela movimentação que agrada a gente, aquela expressão de prazer que isso nos proporciona, é afrontar o outro. E aí, pronto, né? Já entrou lá naquela questão da promiscuidade, da indecência. Aí você é indecente. Né? Aí se você faz um encaixe e desencaixe de quadril, você é a indecente. Se você faz um redondo bem grande e sente aquele prazer quase orgasmático, né? Você é indecente, porque mulher não pode ter prazer, né? E não pode demonstrar. Por quê? Porque ela não é dona do próprio corpo. Porque quem tem o poder do corpo feminino é o homem, né? A sociedade machista. Ela é dona do nosso corpo, entende? Olha, eu tô jogando tudo isso aqui, gente, tô pipocando tudo isso aqui, que é pra gente gerar essa reflexão mesmo, né? Por que uma mulher sentir prazer é tão afrontador? Mas tem professora de dança que é castrada. Então, né? Por quê? Por que a gente não pode rir? Por que a gente não pode abrir a boca? Por que a gente não pode encaixar Gente, encaixe e desencaixe de pelve é a coisa que eu mais vejo as pessoas terem tabu mesmo de fazer. O encaixe e desencaixe da pelve. Né? Então, se eu faço aquele tremido com a pelve, nossa, é um movimento que o povo, quando você faz, o povo faz assim, por que ela tá fazendo isso? Né? Tipo, nossa. E é um movimento que dá prazer, gente, que é gostoso fazer. Por que eu não vou fazer? Né? Por que é errado? Ficam falando que temos que ser princesas. Então, você tem o corpo, né? O corpo, você tem a roupa, você é tá toda no glitter, mas você não pode ser humana. Você não pode ter prazer. Por que você não pode ter prazer? Porque você é propriedade de um único homem. Depois que você saiu do seu pai, você vai pro seu marido. E se você sentir prazer, pode ser que você queira sentir outros prazeres também, né? Já pensaram nisso? O porquê, né, de tudo isso? Tem aldeias aí, tem tribos, né, que ainda cortam clítoris feminino, que é pra mulher não sentir prazer. Porque a mulher não pode sentir prazer, porque senão ela vai querer dar pra todo mundo. Olha que viagem, né, gente? Que viagem isso. Eu acho que isso, na verdade, assim, é uma insegurança masculina muito forte que entende o poder de criação que a gente tem, né? O quão empoderada nós somos, né? E aí a gente vai entrar... ainda bem que esse único homem não abre meu WhatsApp. Ai, gente, mas tem muito homem, olha, que é esclarecido nisso, tá, gente? Eu acho que a gente, graças a essas discussões, eu acho que tem bastante homem que tá abrindo cabeção pra isso. Eles ainda
tem muito, carregam muito disso, porque, imagina, eles foram criados assim, né? A gente tá falando de uma coisa milenar. Inclusive nós, como mulheres, a gente tem que se policiar. Eu vou falar um palavrão, gente, que é pra vocês refletirem. Por que quando uma mulher faz uma bosta, uma cagada, alguma coisa, ela é puta? Ai, aquela puta. Quando o homem faz uma cagada, ele é o filho da puta. Vocês já pararam de pensar nisso? Né? Nunca é a culpa do homem. Percebe? Ou é da própria mulher, que é uma puta, ou é da mãe do cara, que é a puta. Entendeu? Desculpa, eu falei que eu ia falar a palavra. Né? Enfim. E aí a gente vai ter um outro tabu muito grande que também é relacionado à sexualidade, que é a questão da idade. Tanto a questão de criança dançar, como pessoas mais velhas dançarem. Né? Por quê? Porque aí vai de encontro com aquela questão do estereótipo do corpo, do modelo de mulher, de objeto. Né? Então, a mulher que dança a dança do ventre é uma mulher que é um objeto, porque a dança do ventre, ela é... Porque aí vem esse outro tabu, né? Porque a dança do ventre, o objetivo dela é seduzir o homem. Olha a viagem, gente, né? E aí, assim, tem a questão da idade. E por quê? Por conta disso. Por quê? Porque criança não tá na idade de seduzir homem. E mulher que é mais velha também não, né, gente? Na nossa sociedade machista, mulher que já é mãe, mulher que é mais velha, mulher que é casada. Ah, essa mulher não tem mais desejo, ela não tá mais no mercado. Entenderam? Né? Eu acho muito engraçado, né, isso, as pessoas... Ai, nossa, você é casada, você tem filho e dança? Né? Por quê? Qual é o problema? Né? De eu ser casada, de eu ter filho e dançar. Percebe como tem uma questão do tabu da idade? E aí, assim, né, fica, ai, criança não pode dançar a dança do ventre. Por quê? Não, porque é muito sensual. Mas da onde que tirou isso, né? Ou, não, já não tenho mais idade. A avó, né? Já não tenho mais idade para fazer dança do ventre. Por quê? Porque, isso aqui é coisa de gente que tá com a sexualidade aflorada, você já não tem mais. Né? Dois grandes equívocos. Um falar, né, que a pessoa mais velha não tem sexualidade, e o outro é associar mesmo a dança à sexualidade, né? As que casam e desfazem amizade com colegas de dança. Bom, enfim, né? Tem isso, né, gente? Tem isso. É muito complicado. Aí a gente tem, né? As meninas lá da minha... das minhas alunas colocaram umas coisas assim, né? Tipo, nossa, você é tão certinha e dança? Tipo, então, por exemplo, né? Dança do ventre, quem é certinha não pode fazer dança do ventre, né? Por quê? Porque dança do ventre é coisa de gente promíscua, né? De artista, aí vem lá no começo. É gente que é vagabundo, é artista, é pessoa que quer expor o corpo, né? Que não tem um comportamento apropriado, né? E aí vai toda essa questão, né? Todos esses tabus, né? Relacionados aí com uma questão comportamental, né? Então a pessoa que é mãe, a pessoa que trabalha, né? Que tem um ambiente de trabalho que nem eu tinha, por exemplo, né? Você, não, você não pode. Por quê? Porque você trabalha na auditoria, como é que você vai dançar, minha filha? Entendeu? Como é que você vai fazer dança do ventre se você é auditora? Quem que vai te respeitar? É muito louco isso, né, gente? Pior que a gente cai nessas armadilhas, porque eu já ouvi de mulher. Você fica rebolando. Eu já ouvi isso de mulher. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala e com o que a gente aponta o dedo no outro. Né? Que mais, né? Que a gente pode falar, né? Aí tem a questão da bailarina, né? Da dançarina de dança do ventre, da artista, né? O comportamento dela. Aí a gente vê lá, a gente vai fazer um show, tem os músicos, por exemplo, né? E a gente tá lá, nós dançarinas, e aí os músicos bebem uísque, fumam,
Ai de você, se você tomar uma tacinha de vinho ou se você fumar. Eu não fumo, tá, gente? Mas eu amo vinho, tô com o meu aqui, ó. Porque isso aqui é um tabu. Essa questão que mulher não bebe, mulher bebe sim. Vou até beber aqui um pouquinho, ó. Ai, delícia. Falta de conhecimento, exatamente. Nossa, Cris, sempre escuto, você não tem jeito de quem dança. O que seu pai vai achar disso? Então, Mari, né? Tipo assim, olha a pessoa certinha, né? Pessoa que é estudiosa, né? Pessoa que é séria. Mas você dança do ventre? E aí vem aquilo, né, gente? Quando você fala, a pessoa pergunta assim: o que você faz? Eu faço dança, né? Eu dou aula de dança. Dança do quê, né? Porque a gente já tem até medo de falar. Não sei se vocês têm, mas eu tenho, sabe? Eu fico até com receio de falar, porque eu faço assim, a pessoa pergunta, com o que você trabalha? Eu falo, eu sou professora de dança. Dança do... Que dança? Aí eu, dança do ventre. Eu já falo assim, Aí a pessoa, dança do ventre. Aí se é homem, faz, ai, dança pra mim. Se é homem, né? Ou se é mulher, faz assim, ai, é sensual, né? Você já dançou pro seu marido? Ai, gente, eu tenho vontade de morrer, sabe? Assim, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de sair correndo, né? É porque é muito deturpado achar que só porque você tá fazendo uma movimentação de corpo que te proporciona prazer, de uma movimentação de corpo de quadril, porque você está movimentando uma zona que é considerada erógena, vamos colocar assim, você está querendo sexo. Gente, isso é muito tabu, isso é muito pudor, né? É uma coisa muito assim, louca isso. As pessoas estão muito desconectadas com a própria natureza. Esses movimentos que a gente faz, né, na dança do ventre são movimentos que eles são orgânicos, eles são movimentos naturais do nosso corpo. Eles são movimentos que a gente já sabe fazer. O encaixe e desencaixe pélvico é um movimento da natureza, é um movimento da procriação. A gente aprende, assim, a gente nasce sabendo fazer e desaprende. A aluna chega para fazer aula, não consegue fazer porque tá tão carregada desses tabus e dessa moralidade em excesso e do preconceito com o próprio corpo, que não consegue se soltar, não consegue fazer. A ideia do prazer no âmbito do universo feminino ainda é taxado de proibido, é um tabu, né? É proibido. Eu acho que é por isso que eu tô falando tudo, gente, que eu pensei na questão do tabu da dança do ventre é relacionado à sexualidade do corpo feminino, né? Então aí a gente tem essas questões aí, né, da pessoa olhar pra você, achar que só porque você faz a dança do ventre, você ensina a dança do ventre, que você ou é uma puta, né? Tipo, desculpa a palavra, né? Ou então, assim, você é um ser alienígena. Muita, como eu falo, muito equívoco, né? E principalmente das mulheres também, né? Das mulheres. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que horas são, gente? Tem 10 minutinhos. Alguém quer falar mais uma coisa? O meu namorado nunca me assistiu dançando. Sinto que não aprova muito, mas eu nunca perguntei se aprova. Ai, nem pergunta se. Nem pergunta. Sabe aquele meme que eu coloquei hoje, né? Não quero saber. Se você gostar, você vem, você assiste e tudo mais, né? Porque se a gente vai perguntar, olha, não, gente, eu também não pergunto. Você acha que eu perguntei pro meu pai? Pai, eu posso fazer dança do ventre? Claro que ele ia falar um não desse tamanho. Entendeu? É louco ver esses tabus ainda no século em que vivemos, onde foi que o ser humano se perdeu. Exatamente, é o que eu me pergunto. É o que eu me pergunto. E sabe o que eu queria deixar a bola pingando antes de eu encerrar essa live de hoje? A questão do empoderamento feminino. Que eu tenho visto muito, porque assim, a gente usa assim a dança como forma de empoderamento, porque a dança do ventre, ela é uma fonte de autoconhecimento maravilhosa. Mas a partir do momento que a gente usa a dança do ventre como empoderamento, seguindo aqueles estereótipos que é pro público masculino, né?
Então, a quem me interessa eu ter um peitão? A quem interessa? A mulher? A outra mulher vai olhar meu peito? Né? E eu colocar lá um decotão, assim. Pra quê? Isso é empoderamento feminino? A quem interessa aparecer a minha bunda enquanto eu danço? Isso é empoderamento feminino, gente? Eu queria que houvesse essa reflexão, porque eu vejo assim, isso no geral, tá? Mas no geral mesmo, eu vejo muitas mulheres colocando o nudismo, não que eu sou contra, a gente não tem pudor nenhum com isso, mas assim, colocando-se de forma sensualizada, né? E dizendo que isso é empoderamento feminino. Mas, gente, você tá querendo ser objeto. Olha a sua foto, você tá lá se colocando como um objeto de desejo masculino. E aí você fala, isso é sou empoderada. E aí isso não é ser empoderado. Percebe? Né? Então, eu queria deixar essa reflexão muito grande aqui, porque isso é algo que eu tenho observado aí de anos já, não é de agora, e que não acontece só na dança do ventre, né? O empoderamento feminino é você ter como é que fala? Você ter domínio do seu corpo, você fazer o que você quiser com o seu corpo, mas não tentando ser objeto de desejo do outro. Porque aí você tá em função do outro, não de si. Não daquilo que é seu, não daquilo que é autêntico da sua vontade. Assim como o samba tem o samba bacana e tem o povo pelado na avenida. Que assim, eu acho assim, a questão da nudez, né, que é um tabu também, a questão da nudez, eu acho que o nu, ele não tem nada de errado com o nu. Nada de errado. Corpo é corpo, todo mundo tem, né? Eu tenho uma filha adolescente, gente, e ela é cheia, assim, dos mimimi, assim, das vergonhas, né? Acho que normal, né? De adolescente. E aí eu tento explicar pra ela, eu falo, filha, corpo todo mundo tem, né? Isso aqui é normal. A gente como profissional do corpo, a gente como profissional de dança, a gente não pode ter esse tipo de pudor, esse tipo de tabu. Então, por exemplo, dependendo de uma proposta cênica, eu aparecer nua, num palco distante, não vejo nada de errado, dependendo da proposta cênica. Agora, eu me colocar nua ou seminua numa foto de internet, mostrando a minha conquista do corpo de objeto de desejo masculino, isso para mim não é empoderamento feminino. Para mim não é. Eu fazer uma dança que me dá prazer, movimentando, rebolando, seja lá a forma como for, né? Mas que é para mim, é uma dança que é pra mim, que eu tô curtindo fazer aquela dança, que eu tô sentindo prazer de fazer aquela dança, isso sim. Agora, eu fazer uma dança sensualizando para agradar um público masculino ou que deseja o meu corpo, isso não é empoderamento feminino. Eu tô usando o meu corpo como objeto do outro, né? Então, assim, essa é uma reflexão que eu gostaria muito, assim, de colocar, porque é algo que eu tô vendo que tá causando uma certa deturpação aí dessa questão do feminismo, do empoderamento feminino, né? O próprio termo feminismo tem sido utilizado aí de uma forma muito equivocada e as pessoas estão associando com coisas completamente erradas tudo isso, né? Isso nós como mulheres, a gente só perde, gente. A gente só perde agindo assim, porque a gente vai cada vez mais rachando e também, como que fala? Demonstrando uma imagem equivocada. Entenderam? Gente, que mais? Olha, eu acho que o que eu tinha para falar hoje, olha, eu falei pra caramba, né? Quase uma hora aí falando com vocês. O que eu tinha para falar hoje era isso. E a gente poder refletir que todos os tabus, seja ele corpo ideal para dançar, idade para dançar, dança do ventre ser algo sensual, e inclusive o mito da barriga na dança,
tem a ver com a questão da sexualização do corpo feminino. Então, uma forma de afastar as mulheres da dança do ventre, né, é colocar um mito da barriga. Afastar elas desse contato com o seu próprio corpo. É dizer, olha, você vai ficar com barriga. E por que você tem medo de ter barriga, pelo amor de Deus? Porque você quer ter aquele corpo. Né? Concordo nas redes. Este empoderamento aproxima a exposição. Ai, peraí que passou aqui, deixa eu ver. A exposição excessiva, como você falou, tornando-se objeto, exatamente, né? É uma exposição que não tá para agradar a si próprio, mas sim ao outro. Momento propício para a diversidade de corpos ter direito, oportunidade de vivenciar a dança e a arte em sua plenitude. Sim, 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 né? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de a gente poder se colocar com a nossa verdade, né? Então, quando eu falo dessa exposição, desse nu que se coloca, ou seminu, tal, eu não estou desaprovando isso, estou desaprovando a forma como é feito isso, né? A partir do momento que isso é feito para mostrar uma diversidade de corpo, então uma pessoa que tem um estereótipo diferente, mostrar o corpo de uma forma que ela não está se colocando como objeto de desejo, eu acho super importante. Super importante. Agora, se colocar como objeto de desejo, aí eu acho que não. Entende? Porque aí ela tá caindo na armadilha, né? De querer ser desejada pelo outro, né? Certo, gente? Que mais? Então, galera, é o seguinte. Segunda-feira que vem, adoro ver senhoras dançando de galabia, tão lindas. Eu adoro ver senhoras dançando de qualquer jeito, gente. Eu amo pessoa de idade mesmo, de idade, quando eu falo de idade, assim, 80, tipo Samira, né? Adoro ver gente, assim, mais velha dançando, porque me emociona demais, principalmente quando dança carregando um conteúdo de vida enorme. Aquilo me toca, porque num movimento, num gestual que aquela pessoa faz, ela me transmite toda uma vivência, né? E aquilo consegue me tocar e me emocionar. Eu adoro ver pessoas mais velhas dançando, sendo homem, sendo mulher, tanto faz. Eu adoro ver pessoas mais... Adoro no flamenco, adoro na dança do ventre, adoro nos folclores. Gente, eu piro. Quando eu vejo os tiozinhos, as tiazinhas dançando, eu piro, assim, porque é muito, muito, muito bonito, né? Gente, olha só, valeu essa live, ai que delícia, Flávia, vamos combinar uma nós duas aí, né, tô agendando, inclusive segunda-feira que vem eu vou estar aqui, né, com a Nájua Zaidan, segunda, às 20h30, a gente vai falar sobre ética e concorrência, né, dentro da dança do ventre, também um assunto que é bem importante a gente esclarecer, conversar, mostrar até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso... a minha liberdade de artista, né? Dança é vida, isso. E então, aguardo vocês segunda que vem. Vou tentar deixar a live gravada aí para quem não assistiu, tá? E quem tiver sugestão, gente, de tema, de convidados especiais, né? Eu tô procurando estar aqui toda quarta-feira, às 20 horas, né? Pra gente bater papo, pra gente refletir, pra gente aumentar o nosso conhecimento na dança do ventre. E para que tudo isso, gente? Por que eu faço todo esse esforço? Porque eu quero elevar o nível da nossa arte. Porque eu quero tirar todos esses tabus. Porque eu quero chegar num edital cultural, como já aconteceu várias vezes comigo, né? E eu acredito com vários de vocês, num edital cultural, e não ter que explicar que a minha dança do ventre não é sensual. Que a dança que eu faço não é com o objetivo de seduzir. Que criança pode assistir meu show. Tá bom? Então é por isso que eu faço tudo isso, e eu acho que a gente, quanto mais a gente fizer, maior a gente fica. Tá bom, gente? Pessoal, gratidão. Não deixa de compartilhar essa live com a galera, porque eu acho muito importante toda essa reflexão. Beijo grande, gente. Até segunda. Beijo.